Vamos continuar hoje o nosso estudo de moral que nós estamos fazendo esse ano. Só que, como nós temos aí uma exortação apostólica muito importante do Papa Francisco, inclusive a Canção Nova publicou, pela editora Canção Nova, né? A exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, que quer dizer em latim, a alegria do amor, sobre o amor na família. Nós sabemos que este documento do Papa é a conclusão de 2 sínodos sobre a família, coisa rara, 2 sínodos em seguida sobre a família, tal a complexidade dos assuntos, né? E agora o Papa Francisco apresenta esse documento. É um documento muito interessante, ele é assim, pastoral, ele quer orientar as famílias, orientar inclusive sobre os problemas. Então eu convidei um grande amigo, o padre José Eduardo, que é da Diocese de Osasco, em São Paulo, e é doutor em teologia moral em Roma, então entende profundamente de moral, entende profundamente também da encíclica, dessa exortação, e nós vamos então conversar um pouco sobre isso. Muito bem, padre José Eduardo, boa noite. Boa noite. Uma alegria recebê-lo aqui, nos conhecemos, já estive lá na paróquia dele, paróquia de São Domingo de Gusmão, em Osasco, fazendo uma pregação lá uma vez. Estivemos trabalhando também pesado na Câmara de Vereadores em São Paulo, naquela oportunidade que queriam aprovar a ideologia de gênero, né, dentro do plano municipal de educação de São Paulo. Graças a Deus não foi aprovado, né, padre? Exatamente. Foi um trabalho muito grande que tivemos que fazer lá, inclusive com o padre Paulo Ricardo também. E o padre José Eduardo, eu quero ler rapidamente aqui, padre, alguns dados seus bem sumários. Doutor em Teologia Moral, como já falei, pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz de Roma. Ok? O padre Eduardo é muito novo, tem 35 anos, né? Já perdeu os cabelos, mas ganhou muita sabedoria. Eu tenho liberdade, tenho amizade para brincar com o padre José Eduardo. Padre, a sua bênção para todos nós aí, o seu boa noite. Deus abençoe, uma boa noite a todos, aos telespectadores também. Aproveito para mandar um beijão para os meus paroquianos lá da paróquia São Domingos e para toda a galera lá da nossa Diocese de Osasco. Padre Eduardo, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação assim geral. Eu vou só fazer uma pequena introdução, para quem não leu a exortação ainda, tem uma visão assim global, depois o padre vai desdobrar para nós durante o programa. Bom, é uma encíclica longa, exortação longa, na publicação da Canção Nova tem 207 páginas, são 9 capítulos, mas não é uma encíclica pesada para ler, não, porque ela é uma encíclica assim, mais pastoral do que doutrinária. Claro que nesta visão pastoral a doutrina está embutida, mas não é uma doutrina, não é uma exortação, vamos dizer, de teologia, né? Então é mais fácil da gente ler. O primeiro capítulo, o Papa coloca uma série de citações bíblicas ligadas à família. É fácil de ler, fácil de entender. No capítulo 2, ele fala da realidade e dos desafios que a família vive hoje. Por exemplo, aborto, divórcio, manipulação de embriões, útero de aluguel, ideologia de gênero, tudo isso o Papa aborda. No capítulo 3, ele fala o olhar fixo em Jesus, a vocação da família. Qual é a vocação da família no plano de Deus? O que Deus quis quando Deus criou a família? Na verdade, Deus estruturou a humanidade em cima da família. Assim como esse prédio está seguro pelas colunas, a sociedade está sustentada pela família. Se quebrar a família, né? Depois, capítulo 4, ele fala do amor no matrimônio. Aí muito da vida conjugal, relacionamento marido e mulher, né? Depois, do capítulo 5, o amor que se torna fecundo. Ele fala aí da questão dos filhos, né? A questão da questão demográfica. O Papa toca aqui no assunto que hoje está havendo uma redução muito grande de filhos no mundo, né? Isso é problemático. Capítulo 6, algumas perspectivas pastorais, principalmente as pastorais familiares, né? O que deve mais trabalhar nesses assuntos.
O capítulo 7, reforçar a educação dos filhos, claro. Missão da família é gerar os filhos e educar os filhos, né? Capítulo 8, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Então aí o Papa entra nos problemas da família, do casal, né? Analisa isso aí. Exatamente aí onde entra a questão que tem gerado mais discussão na mídia, né? A questão dos casais de segunda união, né? Que o padre vai explicar tudo direitinho para nós. E depois, a espiritualidade conjugal e familiar. A vida espiritual da família, a vida de oração e etc. Padre, o programa é seu. Vamos em frente. Pode começar. Olha, nós estamos diante de um documento cuja importância é realmente grande, porque é fruto de 2 anos de trabalho da Igreja. São 2 sínodos dos bispos convocados pelo Papa Francisco, um sínodo extraordinário que aconteceu no ano de 2014 e um sínodo ordinário que aconteceu no ano de 2015. É muito interessante a gente entender o que é um sínodo dos bispos. Às vezes as pessoas ouvem muito falar sobre isso, mas não sabem do que se trata. Sínodo é uma assembleia que reúne representantes dos bispos do mundo inteiro, representantes que são eleitos por cada conferência episcopal e que, de acordo com uma proposta da Igreja, refletem sobre um desafio pastoral concreto. No caso, o desafio pastoral era como lidar com a família. A Igreja já tinha realizado um sínodo sobre a família, que depois foi, digamos assim, recolhido em suas proposições pelo Papa João Paulo II, na exortação apostólica Familiares Consórcio. Mas, no entanto, com a complexidade dos problemas atuais, as dificuldades que as famílias estão enfrentando e como as famílias são importantes para a Igreja, o Santo Padre achou por bem que nós deveríamos refletir mais demoradamente sobre esse assunto. E, de fato, o sínodo se ocupou do tema da família. Dentro de uma dimensão muito importante, a Igreja está focada no tema da nova evangelização. Quer dizer, como falar de Jesus Cristo para o mundo de hoje? E dentro dessa preocupação pastoral mais global, que é a nova evangelização, qual é a importância de nós evangelizarmos a família e evangelizarmos através da família? Em outras palavras, não tem como difundir o Evangelho pela sociedade, não tem como anunciar o Evangelho no mundo de hoje, se a gente não for pela família, se a família não for evangelizada, se a família não for convertida e, sobretudo, se a família não entender que ela é agente de evangelização. Por isso a Igreja parou para considerar o tema da família com todas as suas dificuldades e o fez nesse documento. Portanto, não se trata apenas de enfrentar a realidade da família, mas, sobretudo, de mostrar como essa realidade ainda é idônea para transmitir o Evangelho para as futuras gerações, e ela é o canal privilegiado pelo qual a transmissão do Evangelho pode chegar até longe, aliás, como foi no início da Igreja. Hoje mesmo nós conversávamos, antes de vir aqui ao programa, que o papel evangelizador da família foi muito determinante para o crescimento da Igreja nos 4 primeiros séculos do cristianismo, quando a Igreja não podia, debaixo de perseguição, ter uma pregação pública. Ela cresceu, e cresceu com um vigor, com uma fortaleza muito grande, a partir do Evangelho que era transmitido domesticamente, no amor dos esposos, no amor paterno, no testemunho que as famílias davam entre os seus contemporâneos. E assim, o Evangelho foi sendo transferido. Santo Agostinho mesmo fala nas Confissões que ele recebeu o Evangelho junto com o leite de Santa Mônica. Ela era cristã, o seu pai não era cristão, mas mesmo assim, embora ele no início da sua vida tenha considerado talvez um pouco propenso às opiniões do pai, o Evangelho uma grande mitologia, mas junto com o leite materno, Santa
Mônica lhe deu a seiva de Cristo, que depois produziu o seu fruto, aliás, um fruto que é mais do que excelente. A expressão igreja doméstica. Exatamente. Aliás, nos primeiros séculos, a igreja se reunia na casa dos cristãos. Não havia ainda igreja. Não havia templos, assim. E a igreja se reunia nas casas dos cristãos. Ou seja, nós precisamos recuperar a dimensão estritamente familiar do cristianismo. Senão, nós vamos perder força de levar o evangelho para as futuras gerações. Resumindo, eu poderia dizer, assim como Cristo nasceu e cresceu na família, o cristianismo cresce na família. Exato. O próprio São Paulo, quando comenta isso, no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, ele diz que Nosso Senhor subiu e distribuiu dons aos homens. A uns fez apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres para a edificação dos santos. E aí ele começa a explicar como acontece essa edificação e como a igreja vai sendo construída, até que ele chega no capítulo 5 e diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Em outras palavras, quando o marido ama a sua esposa, a esposa ama o seu marido, e ele diz, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, que é seu corpo, ele está efetivamente edificando a igreja. A família edifica a igreja. Às vezes a gente tem a imaginação um pouco desviada a esse respeito, e a gente imagina que a evangelização se dá apenas no templo, e que o templo é o lugar da evangelização, o lugar primordial da evangelização. Não é. A família precisa entender que tem um papel evangelizador. Ela transmite a fé, ela transmite a devoção, ela ensina aos seus filhos as virtudes humanas, e os pais cristãos podem também estimulá-los aos atos das virtudes sobrenaturais, e é um lugar de santificação. Então, nesse sentido, mais do que nunca, falar sobre família é fundamental, primordial, importante, é o que o Espírito Santo está pedindo para a igreja atualmente. Tudo isso o Papa fala. A primeira coisa que a gente nota nessa exortação, lendo, é a preocupação do Papa com a família. E o amor do Papa com a família. E o amor do Papa aos casais. Né? Mesmo os casais em situação difícil, mesmo os casais divorciados, os casais de segunda união. O Papa, ele quer, no ano da misericórdia, realmente levar uma salvação de Deus, de Cristo a todo mundo. Né? É impressionante. Padre Eduardo, vamos em frente com a nossa conversa. Quais são os pontos que o senhor coloca mais importantes na exortação? Eu diria que, se nós tivéssemos que resumir a exortação apostólica em 3 palavras, essas 3 palavras seriam acompanhamento, discernimento e integração. Acompanhamento porque o que o Santo Padre espera é que nós, sacerdotes, possamos, de fato, acompanhar as pessoas, acompanhar as famílias e, de um modo especial, acompanhar os casos difíceis. Nesse acompanhamento, vai acontecendo o discernimento pastoral. Em outras palavras, não podemos reduzir os problemas complexos da família de hoje ao pode ou não pode, que é aquilo que muitas pessoas estavam esperando dessa instrução. Pode isso? Pode aquilo? E queriam um sim ou um não. E acabaram se decepcionando um pouco, porque não dá para dar respostas fáceis para problemas difíceis. Quer dizer, nós temos princípios, esses princípios são conhecidos, são princípios já muito bem solidificados em todo o magistério da igreja, na tradição da igreja, nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da Igreja, por exemplo. Trata-se de aplicar esses princípios de um modo diferente, indo atrás das pessoas, com uma ótica muito embebida da misericórdia, como que é o Papa Francisco, a fim de promover a integração. O que é integração? Integração é trazer as pessoas para a vida da comunidade, para a vida da igreja. É que as pessoas não fiquem à margem da vida da igreja. Isso é importante porque
É verdade que nós precisamos mudar algumas coisas, sobretudo no nosso modo de agir. Por exemplo, há pessoas que se relacionam com a igreja a partir de um não, por exemplo. É o caso, por exemplo, típico dos casais de segunda união. Parece que todo o relacionamento deles com a igreja se dá a partir de uma proibição: não posso comungar. Ou outros casos, né? Esse é um dos casos possíveis. E é um absurdo, quer dizer, que a pessoa se relaciona com a igreja a partir de um não, a partir de uma proibição, a partir de uma coisa negativa. Isso não é possível. O que Deus quer para essas pessoas, o que o Evangelho, o que a igreja quer, é de fato que haja conversão, e que as pessoas entendam que elas são amadas por Deus, e que Deus as convida cada vez mais a um crescimento interior, enfim, e não apenas se relacionarem a partir de uma negatividade. Nós temos exemplos até recentes na história da igreja de pessoas que foram, de repente, marginalizadas ou até maltratadas por estarem numa circunstância não muito ordinária de família. Então, isso, de fato, nós precisamos mudar, nós precisamos fazer um esforço. O que eu diria é o seguinte: com a exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa quer nos forçar a sair de uma pastoral da acolhida para uma pastoral da procura. Em outras palavras, que a gente vá atrás das famílias, que a gente vá atrás dos casos mais difíceis e que a gente possa ajudá-los a entrarem num caminho, através do acompanhamento, do discernimento, a fim de que eles cheguem a uma integração, sem respostas fáceis e pré-fabricadas, né? Com muita sabedoria, aplicando os princípios às realidades concretas das pessoas, aliás, como Nosso Senhor fazia, sem reduzir tudo a uma mera questão de um enunciado categórico, mas indo efetivamente atrás das pessoas. Ô padre, a gente sabe que sempre que sai um documento da igreja, do Papa, a mídia logo faz um barulho. E sempre a interpretação que a mídia dá não é muito fiel ao documento. O próprio Papa Bento XVI disse que quando aconteceu o Concílio Vaticano II, houve o concílio da igreja e o concílio dos meios de comunicação, diferentes. E, infelizmente, o povo aprendeu mais pelos meios de comunicação, de maneira errada, ao invés de ler os documentos da igreja. Bom, eu acho que agora também não foi diferente, né? Então, a primeira pergunta que o povo faz é: bom, então o Papa mudou, agora mudou a doutrina, como é que é isso? Não, em primeiro lugar é o seguinte, o senhor falou uma coisa muito importante, porque, veja, a mídia não é catequizada. Não. E ela jamais pode catequizar alguém. Inclusive, eu compreendo que essas coisas aconteçam. Eu acho que quem está errado é quem não discerne. Quer dizer, você quer uma informação correta sobre a igreja, vá procurar a igreja. Quer dizer, não vá procurar quem não pode oferecer uma catequese adequada, né? Eu acho que o povo precisa ficar um pouco mais esperto também, porque às vezes as pessoas são muito ingênuas e por culpa própria, porque não tem um pouco de discernimento e falam: olha, eu vou procurar uma informação católica um pouco mais séria. E hoje é fácil, porque está tudo na internet. Exato, mesmo pela televisão. Não precisa nem comprar um documento, às vezes. Exato. Na internet e ler, né? Agora, sobre esse assunto, o Papa Francisco quis, assim, ostensivamente dizer que não há nenhum tipo de mudança doutrinal. Nunca houve na história da igreja, não é? Nunca houve. O Papa nunca mudou uma doutrina de um Papa anterior. E ele, inclusive, diz o seguinte, que não houve mudança canônica nem mudança disciplinar. Ele diz expressamente no documento, não é essa a finalidade. A finalidade é buscar nos princípios que já estão solidificados na doutrina, aplicações que vão ao encontro dos problemas das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa de muito bom senso. Bem, a questão, por exemplo, dos casais de segunda união, da comunhão deles, da confissão deles, o que o senhor extrai aí da exortação sobre isso? Bom, essa pergunta certamente vai chegar aqui. Obviamente, porque foi a questão mais ventilada, inclusive todos os jornais internacionais pegaram exatamente nesse ponto. Curiosamente, o Papa não fala sobre isso, não aparece
a palavra comunhão eucarística, podem receber a Sagrada Comunhão, não aparece no documento. Ele acena o fato de que nós precisamos recorrer aos princípios já estabelecidos. Bom, quais são os princípios já estabelecidos na doutrina da Igreja? Um casal de segunda união, não pode receber a Sagrada Comunhão, a não ser dentro das condições do número 84 da exortação apostólica Familiares Consórcio, que já abre uma possibilidade que foi muito pouco explorada, exatamente porque os pastores acabaram deixando isso aqui muito no papel e não foram atrás das pessoas. O que diz o número 84 da Veritatis, da Familiares Consórcios a respeito? Diz que os casais de segunda união não estão excomungados, eles podem participar da vida da igreja, etc. tal, não podem receber os sacramentos da confissão e da comunhão, a não ser que se abstenham dos atos próprios da vida conjugal, ou seja, pratiquem a abstinência sexual, vivam como irmão e irmã. O que acontece? Acontece, porém, que, veja, sentar-se no confessionário nos dá um conhecimento da realidade que não aparece na superfície da vida. As pessoas não conseguem captar isso na superfície da vida. A gente tem um conhecimento muito mais profundo, né? E a verdade é que existem muitos casais que, por uma imensidão de fatores, têm uma vida sexual muito diminuída, muito fraca, já às vezes não tem mais uma vida sexual e, por exemplo, pensam que não podem comungar. Esses dias mesmo me contava uma pessoa que um casal de idosos morreu sem receber os sacramentos, porque não houve quem lhes dissesse que... Eles podiam comungar. Eles podiam, porque embora eles... Mesmo sendo segunda união. Mesmo sendo segunda união, ele já estava há quantos anos vivendo sem ter uma vida sexual. Então, é aqui que entra a pastoral da procura. Quer dizer, eu preciso tratar a vida dos casais e descobrir como é que está a vida. Às vezes, boa parte dos casais tem uma atividade íntima tão difusa, tão rara, que, às vezes, o confessor, tratando essa pessoa, não com muita dificuldade, pode estimulá-las a viver a abstinência nesses casos e, obviamente, com tolerância para alguma eventual dificuldade ali na vida conjugal. Isso que parece ser uma coisa absurda, na realidade, não é tão absurdo assim. Não é tão absurdo assim. Quando a gente vai verificar na vida das pessoas, às vezes tem até casado na igreja que já não pratica mais a sua vida sexual por uma série de motivos, por doença, ou porque a libido diminuiu, ou enfim, por uma série de problemas, quanto mais casais aí de segunda união. Agora, então as pessoas perguntam, e os casais de segunda união que ainda têm uma vida sexual ativa? O Papa diz, lá no final do capítulo 6, nem sempre os pastores vão poder dar a solução que eles esperam. Porque, aliás, é muito importante dizer o seguinte, não tem resposta fácil para problema difícil. Às vezes as pessoas levam 20, 30 anos para construírem uma situação e querem uma solução em 5 minutos, uma solução assim dada na hora. E não é tão simples assim. Então, o que o sacerdote, o confessor deve fazer? Ele tem que acompanhar esse casal, tem que estar junto, ajudar na educação dos filhos, coloca os filhos para ser coroinha, dá um trabalho pastoral para esses casais, coloque na equipe de eventos da paróquia, coloca numa equipe de serviços, faz ele se sentir útil, coloca para cuidar da sacristia, coloca para ajudar ali numa atividade da paróquia, visite, esteja junto, seja amigo. E aquilo que hoje não dá para resolver, com o passar do tempo, as coisas são mais possíveis de serem resolvidas. E nesse meio tempo, pode-se dar direção espiritual, pode-se ajudar na vida de oração, pode-se ajudar a crescer mais e mais num clima de conversão que vai culminar
nessa integração que o Papa fala, para mostrar que efetivamente é possível acompanhar casais de segunda união com normalidade. Enquanto, por exemplo, desenrola o processo de declaração de nulidade matrimonial, e vale a pena lembrar que o Santo Padre escreveu dois documentos da categoria de motu próprio, só para atender esses casos de eventual nulidade matrimonial, em que seria possível facilitou muito, né? facilitar o processo. Então, veja, a igreja ela pode facilitar e está fazendo isso dentro de todos os limites que são possíveis, mas, desculpa, adulterar o evangelho não dá. Agora, eu percebo, sabe, Padre Isidoro, aqui na encíclica, e também nas colocações que o Papa tem feito, ele fez uma colocação no México muito interessante, que eu quero ler aqui, que a gente mostra bem o pensamento dele. Aqui no México, foi feita uma pergunta para ele, 19 de fevereiro de 2016. Ao ser perguntado sobre a participação dos divorciados em nova união na vida da igreja, o Papa Francisco recordou que integrar na igreja não significa comungar, porque receber a Eucaristia não é uma honorificência. Então a gente percebe o seguinte: o Papa está mais preocupado em dizer para os casais de união, não se preocupe tanto com o fato de não poderem participar da comunhão, e se integrem na igreja. Aí ele dá um outro exemplo, só para completar, ainda no México, ele fala assim, integrar na igreja não significa comungar, porque eu conheço católicos, o Papa falando, recasados, que vão à igreja uma vez por ano, 2 vezes, mas eu quero comungar, como se a comunhão fosse uma honorificência. Não, um trabalho de integração, todas as portas estão abertas, mas não se pode dizer, podem comungar. Isso seria uma ferida também aos matrimônios, ao casal. Aí ele coloca aqui, que um casal disse a ele, né, assim, nós não fazemos a comunhão eucarística, mas nós fazemos comunhão na visita ao hospital, nisto e naquilo. Então a gente percebe que o Papa está mais preocupado com a integração desses casais na igreja. Exato. O que eu acho engraçado é o seguinte, é que tem pessoas que se julgam tão avançadas, tão progressistas, mas que, na verdade, padecem de um sacramentalismo odioso. Parece que o único jeito de acolher uma pessoa na igreja é dando a comunhão. Ora, isso é de uma infantilidade terrível. Os sacramentos não servem para isso. Eles servem para solidificar nossa união com Deus. Então, a gente já quer acolher alguém? Vamos abraçar, vamos visitar, vamos saber o nome, vamos acompanhar. Aliás, dar a comunhão pode ser uma grande desculpa para a pessoa não acompanhar. Quer dizer, para não ajudar a pessoa num processo de discernimento que vá levando paulatinamente a uma integração. Veja, seria um ótimo modo de não colocar em prática aquilo que o Papa está pedindo na exortação. Em outras palavras, o que eu diria é o seguinte: o que o Santo Padre está querendo é que a gente tire a familiares consortes do papel e traga para a vida dos casais. É que, como sacerdotes, como confessores, como agentes de pastoral, a gente possa efetivamente mostrar isso. O Papa João Paulo II foi muito claro, né? Eu tenho aqui uma citação dele no número 84, onde realmente ele é claríssimo nessa questão. Ele fala assim, né? Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. Há, na realidade, diferença entre aqueles que sinceramente se esforçaram por salvar o primeiro matrimônio e foram injustamente abandonados, e aqueles que, por sua grave culpa, destruíram um matrimônio canonicamente válido. Ele pede até para fazer esse discernimento, né? Há ainda aqueles que contraíram uma segunda união em vista da educação dos filhos, às vezes estão subjetivamente certos em sua consciência de que o precedente matrimônio, irreparavelmente destruído, nunca tinha sido válido. São coisas todas que o Sínodo refletiu sobre isso, né? Exato. E aí ele coloca uma coisa muito importante, né? Ele coloca exatamente esse lado que o Papa Francisco repete, né?
enquanto batizados, esses casais de segunda união, eles devem participar na vida da igreja, sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a incrementar as obras de caridade e as iniciativas da comunidade em favor da justiça, educar os filhos na fé cristã, cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. Não é? Quer dizer, João Paulo II já colocou a coisa com bastante conteúdo, né? Exatamente, e isso acaba se repetindo de algum modo aqui. É claro que, para as pessoas que não têm domínio da teologia moral, isso aqui pode dar uma impressão de bastante imprecisão. Mas, na verdade, não é assim. Inclusive, eu até digo que se tem alguém falando por aí que agora está liberado, todo mundo que é casal de segunda união pode comungar, pode confessar à vontade, está errando. Mas não é verdade. Pode haver esse risco por parte de alguns padres, não pode? Pode haver esse risco por causa de um desconhecimento da teologia moral. Pelo amor de Deus, as coisas aqui são muito mais delicadas, você precisa analisar casos e entender o que está acontecendo ali. E, se não é possível agora, vamos acompanhar para que seja possível no futuro e a própria vida, a natureza e a graça vão ajudando para que as coisas se encaminhem nesse sentido. Ô Padre Eduardo, uma questão que eu vejo como crucial na moral católica, e eu vou puxar porque eu estou fazendo um ano agora sobre moral católica, né? Tem até 2 livros aqui, A Moral Católica, que é uma síntese do que a igreja ensina, sem comentário meu, porque longe de fazer comentários, né? E os 10 mandamentos, tem um 10 mandamentos aí na televisão, mas tem um 10 mandamentos melhor do que os mandamentos que a igreja ensina. Mas uma coisa que, na moral, nos 10 mandamentos, a encíclica coloca bem, a igreja sempre coloca no catecismo, é a questão da consciência, do padre que vai atender um casal e do próprio casal. Explica um pouco isso para a gente. A confissão é o lugar de formação da consciência. Quer dizer, a consciência, ela, se é uma consciência reta, ela está aberta à verdade. Então, ela busca ser formada. Ela não se fecha para isso. Às vezes, tem algumas pessoas que são subjetivistas e dizem assim, a consciência desculpa tudo. Calma lá, a consciência pode desculpar tudo para alguém que tem uma consciência que é pecaminosa, uma pessoa que ela não tem retidão moral. Agora, quem tem retidão moral busca formar a sua consciência. A confissão é o lugar adequado para fazer isso. Mas, é claro, para que o sacerdote possa ajudar, precisa estudar de verdade uma boa teologia moral. E, para isso, saber o que a igreja ensina a respeito, né? Então, eu acho que, para nós, padres, agora, o estudo da teologia moral se torna muito, muito mais necessário, já que a igreja pede de nós mais discernimento. Eu preciso discernir a partir dos princípios. Se esses princípios não estão na minha cabeça, como é que eu vou ajudar as pessoas, né? Ô padre, eu sei que o senhor é chamado até para conversar com bispos sobre isso, né? Eu sei disso, o senhor não quer falar porque o senhor é humilde, mas o senhor assessora, inclusive, eu sei disso. Quais são alguns outros pontos mais difíceis? Porque eu quero também colocar aqui outras coisas muito importantes que o Papa coloca. Que a mídia focalizou em cima desse negócio de comunhão, né, mas isso aí é uma pequena parte da encíclica, né? A menor parte. Menor parte. Agora, tem as outras partes. Mas, desses pontos mais delicados, você quer destacar mais algum, antes de a gente conversar do resto? Olha, por exemplo, o Papa reafirma o matrimônio entre homem e mulher como a única possibilidade de matrimônio válido. Ele exclui a ideologia de gênero como uma abordagem que possa ser, de algum modo, válida para combater qualquer mazela humana. Ele reafirma a importância da indissolubilidade matrimonial e da unidade do sacramento do matrimônio, mesmo em países de cultura poligâmica ou nesses ambientes em que nós temos aqui. Ou seja, aquilo que está reafirmado pela encíclica é muito mais importante e sólido do que as inovações que ele pede, que são todas na linha da pastoral. Muito bem. Padre, eu tenho já aqui umas perguntas na minha mão. Não vai dar tempo de responder tudo,
né? Mas eu queria dizer o seguinte, leiam em si a exortação toda. Porque tem muitos outros assuntos interessantíssimos para a família. Por exemplo, o Papa pega o capítulo, né, da primeira carta de São Paulo, capítulo 13, o amor, e ele faz uma verdadeira palestra ali, como é que o casal tem que viver o seu relacionamento conjugal, né? Beleza. Então, muitas outras coisas que não haverá tempo de conversar aqui, vale a pena ler, né? E é por isso que a Canção Nova publicou no papel, para quem gosta de ler, escrever, né, etc. Padre, algumas perguntas que chegaram. Eu vou por ordem de chegada, até por questão de justiça com as pessoas. O Nelson Sarmento, via e-mail, ele pergunta assim, a nota 351 fala em liberar, em alguns casos, a recepção da Eucaristia para divorciados recasados que vivem em situação objetiva de pecado. Uhum. É isso mesmo? Sim, só que precisa entender, situação objetiva de pecado, ou seja, eles estão recasados e não estão, quer dizer, tem um matrimônio anterior, mas não é uma situação subjetiva, por quê? Porque ninguém sabe, mas eles estão vivendo abstinência sexual. Então, nesse caso, podem receber os sacramentos. Pressupõe-se o princípio anterior da Familiares Consórcio número 84. Isso é importante, hein? Os documentos da igreja, quer dizer, com essa exortação apostólica, o Papa não está começando do zero. Aliás, ele cita a Familiares Consórcio, que a partir do número 67, se não me engano, ele começa, exatamente, a partir do número 67, ele vai dando os documentos da igreja que foram falando sobre família, como que dizendo, olha, isso aqui está na mesma esteira. Então, ele não está começando do zero. Então, por favor, não façamos uma interpretação errada. Algumas pessoas fazem uma interpretação abrangente, não uma interpretação estrita do documento, seja para criticar o Papa, como para promover as suas próprias ideias, um pouco liberais a respeito. Nenhuma das duas coisas pode ser feita. A gente tem que interpretar estritamente na continuidade com o magistério interior, quer dizer, há uma continuidade e uma reforma. A reforma é na pastoral, ir atrás das pessoas e, de fato, verificar os casos e acompanhar até que elas possam ser integradas à vida sacramental. O Jonathan, de Mossoró, Rio Grande do Norte, via Facebook, ele pergunta assim, como viver a dimensão da evangelização das famílias nos tempos de hoje, onde tivemos uma profunda relativização de tudo, de maneira especial de conceitos que antes eram considerados, acho que corretos, mas que hoje são considerados como algo relativo. Eu acho que as famílias cristãs precisam entender que elas têm que fazer a diferença, ou seja, nós não podemos ser apenas a reprodução da estrutura do que está aí. O professor falava do comentário que o Papa faz ao capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, corresponde ao capítulo 4 dessa exortação apostólica. É muito bonito. Ele vai falando as características do amor. Por que isso é importante? Porque para nós, cristãos, há uma diferença essencial do sacramento do matrimônio para com o matrimônio natural. Vocês sabem que, por exemplo, se um casal de pagãos se casarem, eles têm um casamento natural, válido, é um casamento humano, válido, indissolúvel, enfim, um casamento natural. Quando um casal de batizados se casa e recebe o sacramento do matrimônio, aquela não é mais uma união natural, é uma união sobrenatural. Quer dizer, o marido, quando ama a mulher, e a mulher, quando ama o marido, estão amando Cristo em cada um deles. Por que a noiva entra na igreja vestida de branco, toda bonita? Porque ela representa a igreja sem mancha nem ruga. A esposa de Cristo. Que vai ser apresentada ao Cordeiro no final dos tempos. E o marido, com aquela veste de gala escura, representa Cristo que assumiu os nossos pecados. Então, o casal cristão precisa ser consciente de que precisa se amar sobrenaturalmente. Quando você ama a sua mulher, quando você ama o seu marido, você está crescendo sobrenaturalmente. Você está se unindo a Deus, de fato amando aquela pessoa. Está aprendendo a fazer oração. Está aprendendo
a chegar no Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é o livro da Bíblia que fala do amor humano como uma imagem do amor divino. Ou seja, todos os místicos, por exemplo, São João da Cruz escreve o Cântico Espiritual baseado no Cântico dos Cânticos, para falar dessa união mística que a pessoa chega, se ela persevera na vida de oração, como alguém que deságua em Deus. Quem é casado aprende a fazer isso amando essa pessoa que está ao seu lado. Eu digo sempre, professor, que um exemplo um pouco chocante para algumas pessoas, mas me parece que é bíblico, ele tem fundamento bíblico. Se o esposo ou a esposa estivesse numa situação em que tivesse de escolher salvar a vida dos seus filhos ou a vida do seu cônjuge, ele deveria salvar a vida do seu cônjuge em primeiro lugar, mesmo que os filhos viessem a morrer. Por um motivo muito simples. Porque com os seus filhos, você não é uma só carne. Você é uma só carne com o seu cônjuge. E você é chamado a amar essa pessoa que está do seu lado, amando Cristo nela e aprendendo a amar Cristo nela. E se o casal não entende isso, ele não vai ser feliz e ele vai viver um amor como a maior parte das pessoas vive, quer dizer, é o casamento da novela. A pessoa casa na igreja para ter aquela cenografia bonita, mas depois vive um amor de novela. Você não casou com essa pessoa para viver com ela um amor de novela. Você casou com essa pessoa para se santificar ao lado dela. E é assim, crescendo nesse amor cada vez mais fervente, que você vai levar o Evangelho. A pergunta dele é como que a gente pode levar o Evangelho. Eu falava para o professor antes do programa que um dos canais para a transmissão do Evangelho foi o matrimônio nos inícios da igreja. Por quê? Vocês imaginem o seguinte, uma mulher pagã, uma matrona pagã, que tinha apanhado do marido toda roxa, falando com a sua escrava cristã, chorando, meu marido me bateu, eu estou aqui roxa, ele falou que ele vai me matar, e matava mesmo. Antigamente matava mesmo. Na antiguidade matava mesmo. Bom, hoje de vez em quando ainda... desgraçadamente acontece. E aí, a escrava cristã ouvindo aquilo com paciência, a matrona perguntando, e o seu marido, como é que o seu marido te trata? Ele te bate também? E ela diz, olha, o meu marido diz que eu sou o verbo encarnado para ele, que eu sou a própria imagem de Deus para ele. Ora, é óbvio que essa mulher vai querer se converter, vai querer converter o marido junto também, porque o matrimônio é isso. Então, meus queridos, o ambiente, o tempo, a modernidade, a cultura, não é desculpa para a gente não viver a fé. É ao contrário, deveria ser um estímulo para a gente viver a fé com mais intensidade. Então, você que está em casa, trate de amar o seu esposo, a sua esposa, porque ela é a pessoa mais importante da sua vida. O padre, inclusive ligado a isso, o Papa faz um destaque muito interessante da questão sexual do casal, que João Paulo II já fazia também, toda aquela pregação catequética dele sobre a teologia do corpo, né? Mas o Papa Francisco fala aqui, nesta exortação, a sexualidade, um presente maravilhoso, ele coloca aqui. Desejos, sentimentos, emoções ocupam um lugar importante no matrimônio. E aí, citando Bento XVI, explica que o ensinamento oficial da Igreja não rejeita o eros como tal, mas declarou guerra ao seu desvio, né? Que o desumaniza. O próprio Deus criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso para as suas criaturas. João Paulo II rejeitou a ideia de que o ensinamento da Igreja implique uma negação, né, do dever do sexo humano, ou que simplesmente tolere pela própria necessidade da procriação. Interessante isso, né? Demais, demais. Isso faz parte desse amor de Cristo pela Igreja aí, né? Claro, nos casais unidos pelo sacramento do matrimônio, a união conjugal no leito é uma expressão desse amor do sacramento, desse amor sobrenatural. Inclusive eu digo, o leito conjugal é santo. As Sagradas Escrituras dizem isso, que o leito conjugal é santo e tem que ser conservado puro e sem mácula. Por quê? Porque é aquele ambiente em que o casal se une, unindo-se a Deus ao mesmo tempo. Isso é muito bonito. E deveria levar os casais a se amarem, a se respeitarem, a se tratarem com paciência, com calma,
com lentidão, com serenidade. Isso deveria favorecer demais a união do marido e da mulher. Outra pergunta, padre. O Dionísio Pedra, via Facebook. Podemos ver nesse novo documento, um documento do magistério infalível da Igreja? Olha, uma exortação apostólica não é, uma proclamação dogmática, mas, veja bem, o Concílio Vaticano I definiu que o Santo Padre manifesta o seu magistério infalível quando ele se professa ex cátedra, ele define ex cátedra uma verdade de fé, um dogma. Aqui a matéria não é dogmática, a matéria é pastoral, portanto, não recai dentro desse tipo de categoria magisterial. Ok. O Sérgio Menezes pergunta, como esclarecer a confusão que a mídia secular faz com os discursos do Papa, inclusive no ensinamento presente nesta exortação? Fazendo o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, esclarecendo, lendo, falando, interpretando dentro de uma estrita continuidade, ouvindo o que ele mesmo fala, como o professor disse, né? Ele falou lá no México, por exemplo, não é o caso de entender que acolher é dar comunhão, e assim por diante. Quer dizer, a gente precisa ser também um pouco compreensivo. A mídia não é catequizada. Então, vamos receber a catequese, a formação doutrinal, pelos meios idôneos para fazer essa transmissão. Padre, e quando a mídia, por exemplo, num avião, sai fazendo pergunta para o Papa não preparou a resposta, naquilo ali claro. Por exemplo, isso até a Santa Sé já falou sobre isso, né? Quer dizer, você não pode comparar uma entrevista de avião em que a tantos metros de altura, em condições tão difíceis, o Papa fala livremente, com um texto que foi pensado, estudado, lido por várias pessoas antes de ser publicado, ajudado por teólogos, etc. E você não pode confundir um texto com outro, porque uma coisa é uma exortação apostólica, outra coisa é uma constituição dogmática, outra coisa é uma encíclica. Há um grau nesses documentos e nós não podemos fazer confusão, senão a gente pode acabar traindo exatamente aquilo que ele mesmo quer quando ele fala, né? Aqui o Vitor Hugo pede para, ele via e-mail também pede, gostaria que o senhor comentasse sobre a questão do homossexualismo, ideologia de gênero, em relação à exortação, o que essas informações nas mídias podem afetar nas famílias e na igreja. É um tema muito difícil, até porque não tem como tratar o tema da homossexualidade como se fosse um tema monolítico, quer dizer, você está falando de um fenômeno que é a mesma coisa para todo mundo. Existem dezenas de manifestações diferentes daquilo que as pessoas chamam de homossexualidade. Por isso que a posição da igreja, também nesse ponto, é muito discreta. Ela diz o seguinte, uma coisa são as pessoas que possuem tendências homossexuais. Essas pessoas precisam ser acolhidas, respeitadas. A tendência não é pecado. É claro, tendência é uma inclinação que em si mesma não manifesta um ato voluntário da pessoa, ela não está pecando. É uma tendência desordenada, mas a pessoa não tem culpa de manifestar aquela tendência. A culpa é a prática. A culpa é a prática do pecado. Então, essas pessoas têm que ser acolhidas, têm que ser respeitadas, é o que o Papa Francisco fala o tempo todo. O que não significa que nós vamos dizer que as práticas sexuais dessa natureza são virtuosas, porque não são, e também não significa que nós vamos aprovar as condutas ou as tentativas de, entre aspas, casamento por parte dessas pessoas. A igreja não fará isso. Agora, esse respeito, o que o Papa apresenta é o seguinte, as famílias precisam aprender hoje a conviver com esse fenômeno. Tem tantas pessoas na igreja que sofrem com situações desse tipo. Então, vamos acolher, vamos respeitar. Uma família que apresenta esse tipo de situação precisa ter a tolerância do Evangelho, amar essas pessoas. Não há respaldo para uma atitude agressiva ou de, enfim, repulsa às pessoas que manifestam essa situação. A ideologia de gênero é uma outra coisa. Nós não estamos falando mais de comportamento humano, nós estamos falando de lobbies que se fazem em nível internacional, de querer fazer uma ideia completamente maluca sobre a identidade humana,
embora seja discutida por pessoas em nível acadêmico bastante abrangente, ser adotada pelas nossas famílias, no sistema educacional, etc. Então, aqui, mais uma vez, o Santo Padre nos coloca em alerta contra esse perigo, que, aliás, aqui no Brasil, pelo menos do ponto de vista legislativo, a gente conseguiu driblar em parte, ainda existem lutas muito importantes a esse respeito, mas que agora nós vamos precisar, de algum modo, enfrentar nas novas bases curriculares comuns, que apresentam uma tendência a formar nossas crianças de acordo com uma mentalidade materialista e assim por diante. Cuidar da educação dos filhos. O Papa fala muito disso aqui. Quer dizer, educação é tarefa da família. E nós não podemos transferi-la à escola. Isso é muito importante. É a responsabilidade dos pais. Né? É a responsabilidade dos pais. Eu sempre falo, professor, é uma irresponsabilidade e é um absurdo que um pai saiba a escalação completa do seu time de futebol e não saiba o nome dos professores dos seus filhos. Quer dizer, quem é que está educando essas crianças? Que valores está transmitindo? Desde a educação infantil, o pai precisa ser esperto e verificar. Eu estava num debate agora em Alagoas e tinha duas defensoras da ideologia de gênero lá e uma deputada estadual falou, olha, esse tema é muito controverso, vamos deixar para debater essa temática apenas no ensino médio. Uma delas reagiu na hora e disse, não, tem que ser na educação infantil, porque senão a gente não desconstrói os paradigmas das cabeças das crianças. Quer pegar a criança. Quer dizer, quer pegar a criança já quando é pequena. Desmontar a cabeça da criança. Agora os pais vão lá e entregam o filho de mão beijada, sem saber o que ela está aprendendo, sem saber quem está ensinando, o que está ensinando. Por favor, vamos ser responsáveis com a educação das crianças, né? Bom, uma outra pergunta da Edilene. A Edilene pergunta assim, sobre a preparação dos noivos para o casamento. O Papa aborda essa questão de preparação para o casamento, né? A igreja não está sendo ineficiente em realmente preparar o casal para o matrimônio? O que deve ser feito? Exatamente. Um dos temas que ele trata, quando fala de algumas perspectivas pastorais, é o tema da formação dos noivos. Por quê? Lamentavelmente, nós, como diz ela, somos negligentes nisso. Quer dizer, em geral se oferece um cursinho muito rápido, não se preparam os noivos para a vida matrimonial. Hoje em dia, os casais acham que são muito mais avançados do que os casais de antigamente. Mas, na verdade, esses namoros ditos avançados são muito atrasados, isso sim, porque eles não se conhecem, não tem diálogo. São namoros eternos, a pessoa passa 10 anos namorando, tem que fazer uma novena Santa Rita dos Impossíveis para ver se o casamento sai. E ninguém se conhece direito, fazem tudo, vão para a cama e não se conhecem. É um absurdo. Inclusive a castidade ajuda muito. Aí dá problema no casamento depois. Óbvio, depois muitas vezes dá divórcio. Por quê? Porque tira a castidade, acelera a relação do ponto de vista sexual. Quer dizer, é como diz a música lá do Leandro e Leonardo, né? Se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Só que vai arrastando assim, né? Vai arrastando assim o namoro inteiro. O que acontece? Acontece que depois os problemas que foram negligenciados acabam aparecendo. Então, formar os casais para a vida matrimonial. Isso é muito importante. Bom, padre, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu já sei que esse programa não ia trazer tudo que está na exortação e falta muita coisa. Eu quis apenas trazer uma motivação para as pessoas lerem a exortação, não sei, de repente frequentar algum outro curso, alguma outra palestra, né, que possa então esclarecer. Eu agradeço muito a vocês que vieram participar ao vivo, vocês de casa. Eu quero dizer que tem muita coisa importante nessa exortação que nós não tivemos tempo de falar aqui. Eu fiz um resumo aqui, mas não há, infelizmente o tempo voa, né? Bem, eu quero agradecer ao padre Zé Eduardo, quero dizer que o padre Eduardo faz pregações em muitos lugares. Eu não sei se o senhor tem coragem de dar aqui o seu e-mail. Eu não vou dar não, porque eu não consigo ler o que já chega. Aliás, eu quero convidar, lá em São Paulo, segunda-feira, às 19h30,
nós vamos ter um colóquio, o Dom Odilo Scherer e eu, sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia. É no auditório das Irmãs Paulinas, ali na Vila Mariana. Lamentavelmente eu não tenho endereço aqui. Odilo Scherer, Cardeal de São Paulo. Exatamente. Em São Paulo, segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem à noite. Lá na minha página do Facebook está lá, né, a pessoa pode procurar lá, o José Eduardo no Facebook está lá, Só procurar divulgado. no Facebook. É Padre José Eduardo. Exatamente. Ok. Bom, Padre, muito obrigado. Eu vou pedir para o senhor encerrar o programa deixando sua bênção para todos que estão aqui, suas famílias, as pessoas que estão também nas suas casas. Amém. Então, nesse momento tão importante para a nossa nação, que Nossa Senhora Aparecida abençoe o nosso país e derrame as suas bênçãos de norte a sul, a fim de que todo o Brasil seja estabelecido em justiça e santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.